Olá! Há anos, o sistema COFERS-Cresce vinha buscando que os funcionários do sistema fossem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e não fossem inseridos como estatutários. E por um motivo muito simples: a diferença de receita entre os Cresces no Brasil. E durante este tempo, muitos diziam que a decisão não seria revertida. Porém, a tenacidade venceu. Bom, essa questão da situação jurídica, da situação do regime jurídico que rege os conselhos regionais, os conselhos federais de várias profissões, nós temos 32 profissões regulamentadas no Brasil, todas elas tinham um problema muito sério, porque as leis regulamentadoras das nossas categorias profissionais, a maioria delas, com poucas exceções, elas dizem claramente que os funcionários dos conselhos, seja federal, seja regional, são regidos pela CLT. Acontece que lá em 2001 ainda, mais precisamente no mês de maio de 2001, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, emitiu uma decisão liminar, e nessa decisão liminar ele diz, não, os conselhos são autarquias. E a partir daí, o próprio TCU começou, claro, a autarquia todos nós sabemos que nós somos, porque está escrito na lei, né? Mas o Conselho, o Supremo Tribunal Federal não tinha dito isso com todas as letras. E disse, né? Somos autarquias e como autarquias nós temos a funcionabilidade exatamente igual funciona qualquer órgão público, independente de sermos uma autarquia especial ou coisa parecida. Então, com isso, criou uma confusão danada, porque o TCU passou a entender que os funcionários nós, por sermos autarquia declarada pelo Supremo Tribunal Federal, seriam regidos não mais pela CLT, mas pelo regime jurídico único. E aí vários juízes também começaram a entender dessa forma, o Ministério começou a entender dessa forma e criou um imbróglio muito grande, porque os conselhos hoje estão impedidos, inclusive, de fazer contratações novas, porque na hora que você publica um edital para fazer uma seleção pública, aí vem o Ministério Público e diz, não, vocês têm que colocar aí que os funcionários estão sendo contratados pelo regime estatutário. Ora, só que nós não temos condições de operar pelo regime estatutário, primeiro porque nós não temos uma lei criadora de cargos, nós não temos um plano de cargos e salários estabelecido pelo governo. E além disso não teríamos, que é obrigatório para o regime trabalhista dos funcionários públicos. Também não temos, obviamente, condições de assimilar o mesmo formato de funcionários públicos, porque nós temos conselhos, por exemplo, que têm 1.000 associados, 500 associados, e temos conselhos que têm 150 mil associados, como é o caso do Conselho de São Paulo, o Conselho de Corretores de Imóveis de São Paulo. Imagina a diferença entre um Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, com 150 mil profissionais inscritos, e o Conselho do Acre, por exemplo, que tem lá 400 profissionais inscritos. E, no entanto, se a gente tivesse que funcionar como o regime jurídico único para os nossos funcionários, o mesmo salário pago pelo superintendente, por exemplo, do CRES de São Paulo, teria de ser pago para o superintendente do CRES do Acre. Imagina a discrepância disso, né? Não tem como funcionar, realmente não tinha jeito. Então, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, né, sob a nossa gestão, decidiu pleitear uma ação no STF para que ele decidisse de uma vez como é que seria isso, não ficasse sob a égide de uma decisão liminar. E isso foi feito, só que como nós não temos, de acordo com a Constituição, competência legal para entrar com uma ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, nós fomos obrigados a lançar a mão de um artifício. Aí pedimos ao Partido da República, e o Partido da República, muito acolhedoramente, entrou com ação que acabou sendo julgada semana passada, finalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu de maneira contundente que os funcionários dos conselhos não são funcionários públicos, mas são funcionários regidos pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, são seletistas. Temos ainda algumas duvidazinhas que serão dirimidas ao longo do tempo, né? Mas com certeza o regime que prevalece para os funcionários dos conselhos hoje é definitivamente o regime seletista. Essa vitória, além de preservar o sistema COFERS-Cresce, permitindo sua atuação plena em todo o Brasil, estende-se também para os demais sistemas de outras categorias profissionais. Ganha a sociedade, os profissionais e o mercado. Saúde, sucesso e até a semana que vem. Uma nova realidade, novas oportunidades.
Com ampla adesão do profissional de imóveis aos recursos tecnológicos, o mercado imobiliário se adaptou bem à realidade da pandemia. Por isso, nos adaptamos e, com muita tecnologia, lhes proporcionamos os melhores negócios imobiliários. Sistema Cofesse Cresce.